Há pouco mais de um mês para o início do torneio olímpico de futebol do Rio 2016, que vai ter um time comandado muito provavelmente por Neymar, o Diário do Nordeste resolveu analisar um pouco de como deve jogar o time do Micali, né? Rogério Micali, que assumiu a seleção olímpica depois da demissão do Dunga e deve aí montar uma escalação aí muito provavelmente bem ofensiva com grandes nomes, né? A gente resolveu separar os nomes da pré-lista que foi divulgada ainda pelo Dunga, mas tem bons nomes que a gente acha que pode chegar para esse torneio e conquistar talvez a primeira medalha de ouro olímpico do futebol brasileiro na história dos Jogos, né? O primeiro nome que a gente vai ter de falar é claro do goleiro, né? O Ederson, que pode assumir aí a titularidade, considerando que talvez o Micali não queira levar um goleiro mais velho, o Ederson que vem jogando futebol muito bom no Benfica e assumindo até o lugar do Júlio César, que teria uma ótima opção, né? O Fabinho pela lateral direita fecharia a defesa pelo lado, né? Ele que vem jogando um bom futebol no Mônaco e até serviu como reserva do Daniel Alves na seleção principal. E a gente teria fechando a zaga na zaga central, muito provavelmente o Marquinhos do PSG, e aí o Micali deverá escolher um zagueiro mais velho, né? A gente tinha a expectativa do Dunga pela seleção, pela escolha do Thiago Silva ou pelo Miranda, mas o Miranda já teve a confirmação da Inter de Milão de que ele não vai ser liberado, e esse jogador mais velho ajudaria para dar um pouco mais de calma na defesa da seleção brasileira, né? Então, Thiago Silva e Miranda são ótimos nomes, mas provavelmente deve ser o Thiago Silva. Para fechar aí a zaga do Brasil, a gente teria o Wendel Borges, o cearense que vem jogando muito bom futebol ofensivo, recompõe muito bem pelo lado esquerdo pelo Bayer Leverkusen, ou até mesmo o Douglas Santos, que é um jogador com muito potencial de ataque, que está jogando futebol espetacular pelo Atlético Mineiro, né? O meio de campo teria, pela análise que a gente viu da lista, muito provavelmente um volante ou dois, e esses nomes poderiam ser o Rodrigo Caio ou o Danilo, disputando pela posição de um homem com um pouco mais poder de marcação. O Rodrigo Caio que vem tendo bons desempenhos pelo São Paulo, pode até jogar como zagueiro, então seria um bom primeiro volante, aquele homem para fazer a transição da defesa para o meio de campo, e é um ótimo jogador com um potencial de passe muito elevado, né? Então ele teria a capacidade de fazer esse papel de criar as jogadas, de começar as jogadas e fazer com que a bola chegue nos homens de criação do Brasil. Danilo também foi capitão da seleção sub-20 no Mundial, em que o Rogério Micali comandava a seleção brasileira, então tem a confiança muito grande do técnico, e é um cara que está jogando muito bem, chegou até no Valência e pode chegar como referência dessa seleção, lembrando que ele foi capitão da sub-20. A gente teria completando o meio de campo muito provavelmente o Rafinha, né? Fechando como segundo volante, um homem um pouco mais de criação, que vem fazendo um trabalho espetacular no Barcelona, disputando com uma das grandes promessas do clube catalão, né? Até substituindo o Xavi em alguns momentos, mas pode vir de contusão, então essa posição ainda pode estar um pouco aberta, e a gente pode até entrar com Rodrigo Caio e Danilo ao mesmo tempo, caso o Micali resolva jogar num 4-2-3-1, né? O ataque e o meio de campo poderia começar justamente com o Felipe Anderson pela esquerda, um jogador que está fazendo um trabalho espetacular pela Lazio, um jogador de muita velocidade, pode jogar muito pelo lado esquerdo, mas também tem uma capacidade de fechar pelo meio muito forte, porque fez esse papel pela Lazio e pode reproduzir isso, que é mais ou menos um papel que o Felipe Coutinho fez na Copa América, quando jogou, por exemplo, contra o Haiti, em que o Brasil goleou e que ele chutou muito para o gol. O Felipe Anderson tem características semelhantes, mas tem uma velocidade um pouco mais veloz e é um pouco mais agudo do que o Felipe Coutinho, né? Não vai ter a capacidade, talvez, um pouco de armação do jogador do Liverpool, mas é um jogador que pode levar muito perigo para o gol. O meio de campo, a camisa 10, muito provavelmente deve ficar com o Neymar, fechando esse meio de campo, o homem da armação, o cara que vai ser, talvez, a ligação e o centro onde todas as jogadas vão passar, né? O Neymar já fez esse papel no Barcelona também, e é um homem capaz de jogar em todas as posições do ataque. Pode fechar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, se tiver essa vontade nas variações que o Micali pode produzir. O Micali, que é um homem que gosta de jogar com dois homens abertos, mas sempre centralizando de fora para dentro. E o Neymar pode ser esse cara para servir os dois homens que vão estar ali do lado direito e do lado esquerdo, né? E justamente esse homem que completaria o meio de campo e a linha que vai servir como a primeira forma de ofensividade ali do Brasil é o Gabriel Jesus, que está jogando futebol espetacular no Palmeiras, um cara que tem a capacidade muito forte de fechar o lado direito, de marcar também um pouco, assim, um trabalho até semelhante que o William vem fazendo pela seleção brasileira e pelo Chelsea. A diferença é que o Gabriel Jesus tem uma capacidade muito grande de entrar na área, chutar para o gol e aparecer até como uma surpresa lá dentro da área para marcar os gols da seleção brasileira.
E o ataque seria fechado muito provavelmente pelo Gabigol, o atacante do Santos, que vem fazendo um trabalho muito bom aí com o Dorival Júnior na equipe santista e que vem sendo até o reserva da seleção principal. Foi chamado para a Copa América muito provavelmente para tentar se acostumar aí pelo Dunga, para que ele se acostumasse com a seleção brasileira e até conseguiu fazer, digamos assim, uma boa partida, porque o único jogo que ele conseguiu realmente fazer gols foi contra o Haiti. Mas é um jogador que pode funcionar, mostrou que pode funcionar muito bem na seleção e que provavelmente será a referência no ataque do Brasil nesses Jogos Olímpicos. Ele está jogando muito bem pelo Santos, já voltou para o Campeonato Brasileiro fazendo gols, tendo bons desempenhos e pode sim fechar esse ataque se o Rogério Micali resolver jogar no 4-2-3-1, que é uma das formações possíveis da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Outra formação que o Rogério Micali pode utilizar nesses Jogos Olímpicos é o 4-3-3, que foi a formação predileta dele até no Mundial Sub-20, quando a seleção foi derrotada pela Sérvia na final por 2-1, né? O 4-3-3 é uma das melhores formações do futebol atualmente, né, considerando a evolução até pelo que passou no desempenho do Barcelona e como eles vieram jogando, que influenciou muito do que outros times estão fazendo até hoje, e o Micali se utilizou muito bem desse 4-3-3, né? Para completar essa formação, caso ele deseje jogar assim, a gente vai ter a defesa praticamente igual, com Ederson, Thiago Silva, Marquinhos, mas no meio de campo a gente vai ter que fechar com apenas um volante, que provavelmente eu escalaria o Danilo, né, e o Rodrigo Caio poderia aparecer como uma segunda opção, mas poderia fazer muito bem esse papel. O Felipe Anderson poderia fazer a questão, o terceiro homem de meio campo, mais próximo ali do Gabriel, que deve ser o atacante da seleção brasileira, e aí a gente poderia ter uma disputa de vaga ali até com o Andréas Pereira e o Rafinha, né? O Andréas, que foi um jogador de confiança do Rogério Micali no Mundial Sub-20, fez até o gol da seleção na final contra a Sérvia do Mundial Sub-20, e é um jogador, é uma das promessas, uma das grandes apostas do Manchester United, ele que tem apenas 20 anos de idade, que pode chegar como uma boa referência no meio de campo. A última variação possível do Rogério Micali seria se a gente esperasse que ele poderia chamar um atacante mais velho, um atacante de referência. Aí a gente vai ficar na dúvida de quem seria esse nome, porque a gente não tem atualmente um jogador nessa posição chamando tanta atenção. Essas foram as opções que a gente conseguiu avaliar. A gente pode ter muitas mudanças da lista, entre a lista que o Dunga soltou, com 35 nomes possíveis para a seleção olímpica e com a convocação que o Rogério Micali deve fazer ainda para os Jogos Olímpicos, né? A gente teve até a inclusão do Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, que é um pouco mais velho, já está em fase final de carreira, mas rendendo muito bem pelo Palmeiras, e ele tomaria uma dessas vagas aí dos jogadores mais velhos, né? Impossibilitando o Dunga até de levar um zagueiro, ou até mesmo o Douglas Costa ou o William, como o Dunga vinha discutindo. A gente tem opções para a zaga, caso ele deseje fazer isso. Tem o Wallace, que está jogando no Mônaco, que também é um ótimo zagueiro, mas aí a gente vai ter que aguardar a definição da lista do Micali. Você pode acompanhar também toda a cobertura dos Jogos Olímpicos aqui no Diário do Nordeste, vendo pelo diariodonordeste.com.br, pelo nosso Twitter, que você já conhece, que é o @diariojogada. Muito obrigado, até a próxima, galera.